Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Mestre, para sempre seja louvado. O dia amanhece e diante de nós um grande horizonte se alarga diante dos compromissos, ou às vezes diante do marasmo, talvez diante da ociosidade de um dia mais um dia, dentro do período em que estamos vivendo. Uns trabalham, outros não, outros têm que se reclusarem, ficar em reclusão. E diante dessa diversidade de atitudes e atividades, a realidade é uma só. Todos nós estamos vivendo em tempos difíceis. Mas todos os tempos difíceis, toda dificuldade, todo desafio, nos leva ao crescimento. Nos leva a gigantar e a alargar também em nós os horizontes de conhecimento, de sabedoria, porque passamos pelos umbrais da experiência. Por isso temos toda a autoridade de ensinar, de dar conselhos. Vamos adquirindo nas experiências essa autoridade, porque aprendemos e aprendemos na experiência da dor ou muitas vezes da alegria. Sabemos distinguir para elevar aqueles que ainda ignoram ou que ainda estão iludidos a respeito da vida e de certos critérios mundanos, levá-los a um conhecimento sem a ignorância de tantos, que sempre sonham com algo e sempre estarão sonhando, porque todo sonho alcançado recomeça um novo sonho. Assim é a vida. Assim é a vida dos terrenos. Mas para aquele que conta com o Senhor, são como águia. O Senhor lhes dá asas de águia, vão para a frente sem se cansar, sem pestanejar, porque o amor a Deus, o ânimo que Deus concede pelo Espírito Santo, nos leva a alçar o voo da liberdade, está sempre indo na direção certa, para o objetivo certo, que se chama amor. Amor é essa palavra tão dita pelos cantores, pelos poetas, pelos escritores, pelos apaixonados, o amor transformado em prosas e versos, as músicas sertanejas, as músicas hoje, atualmente, tudo fala do amor, mas fala do amor carne, amor corpo a corpo, amor prazer, fala de paixões violentas, fala de uma realidade onde todos procuram a felicidade unicamente na carne e unicamente no mundo. O consumismo faz parte deste amor que o mundo prega e muitas vezes nos faz engolir goela abaixo. É preciso ter, é preciso prazer, é preciso tudo isso. E quanto mais o ser humano avança dentro dos critérios do mundo, do consumismo, na superficialidade, mais ele quer avançar. Quanto mais tem,
mais desejo de ter mais. Quanto mais poder, mais se sente envaidecido, arrogante, se sente superior. E esse caminho é o caminho da grande decepção. É o caminho onde existe um abismo, tal como é o final do Carnaval da Marquês de Sapucaí. Quando chega no fim da avenida, uma curva onde não tem plateia, onde não tem luzes, onde o suor escorre, o cansaço chega, o olhar para o futuro desanima, porque gastei tanto tempo, gastei tudo que tinha numa fantasia, simplesmente para desfilar alguns minutos, talvez uma hora, e depois volta para casa na solidão. Não há mais aplauso, não há mais purpurina, não há mais espetáculo. Tudo se torna ressaca moral e espiritual. E é interessante que ali tudo começa, porque um prazer de poucos minutos leva as pessoas a passar um ano inteiro fazendo, trabalhando em prol de algo tão ilusório, tão passageiro, tão superficial, que não leva a nada. Com Jesus, ao contrário, o amor é a palavra-chave. É por amor que Deus engravidou-se de todos nós. É por amor que Deus, depois de confeccionar o belíssimo enxoval, que é toda a estrutura para colocar o homem, assim como a grávida, gestante, nunca vem o bebê sem antes o enxoval estar pronto. Assim Deus não colocou o homem no mundo, neste enxoval tão belíssimamente preparado, ornamentado, onde nada faltava. Ele coloca o homem porque o homem tem ali condições de sobrevivência, de ter vida, e ele pôs tudo diante dos pés do homem por amor, para ser semelhante ao Criador, amigo do Criador e santo como Criador. Deus nos criou para ter e morar no paraíso, mas o pecado vem e faz uma ruptura com o machado na raiz, derruba, corta, divide, e aí vem o mundo das ilusões, porque a serpente que hipnotizou a nossa primeira mãe, a mãe biológica, continua com os olhos fixos em nossos olhos, em nossos pontos fracos, hipnotizando o mundo através dos celulares, através dos meios de comunicação, através de tudo que nos chega, tudo que é colorido, tudo que é aparentemente belo, para nos enganar. E nós caímos tal como nossa mãe, e que levou nosso primeiro pai a cair também. E o mundo decaiu. E todo o decorrer do Antigo Testamento, Deus ainda continua indo atrás do homem e de sua imagem fugidia e vergonhosa. E o homem sempre correndo de Deus, se misturando com os pagãos que adoravam deuses politeístas, logo depois da saída do Egito, sacrificavam filhos, adoravam estátuas de ouro, imagens esculpidas de coisas estranhas que eram para eles deuses, abandonaram o Deus verdadeiro. E Deus não se cansava de mandar profetas, mandar recados, mas o homem sempre levado pela vaidade, pela atração, pela fragilidade, pela fraqueza, sempre fugindo da verdade, sempre fugindo do real,
do verdadeiro, da segurança, para viver a tal da felicidade. O Antigo Testamento caducou. De agora em diante, o primeiro mandamento caducou. Agora é se deixar amar pelo Pai, porque após o Antigo Testamento, emplacando o Novo Testamento, que é Jesus, já não é primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora é, como está no livro de João, no capítulo 15, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus irmãos, pelos seus amigos. Versículo 12 do capítulo 15 de João, o discípulo amado. Ele experimentou o amor, ele fez experiência no peito do Mestre, foi chamado o tempo todo pelo discípulo amado, porque era literalmente um aluno da primeira classe, era o discípulo que punha a cabeça no peito de Jesus, escutava as batimentas cardíacas do Mestre, sentia seu odor, a textura das suas vestes, o hálito quente do Mestre que lhe dizia o quanto ele era amado, porque ele sabia, aprendeu com o Mestre e obedecer amando, e amou até o último instante da vida do Mestre, foi fiel, o único. Morreu na ilha de Patmos de velhice, diferente de todos os outros que foram martirizados. Escreveu e fechou e deu desfecho em Apocalipse, onde ele fala com tanta propriedade sobre o amor. E hoje, neste dia que começa, precisamos de ter um bom dia. Precisamos de ser fiéis. Precisamos da fidelidade e da perseverança em Jesus e no seu mandamento, porque é preciso arrebentar nossos próprios limites, os limites que nos colocam, e muitas vezes arrebentar com a nossa cultura, arrebentar com nossas características, nossos tipos sanguíneos, como existem vários tipos de pessoas e temperamentos, para nos adequar unicamente a esta palavra amor. Amar em todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias do dia a dia, amar os irmãos e vendo em cada um deles o próprio Deus. É só quando conseguirmos ver o irmão, Jesus no irmão, é que nós verdadeiramente conseguiremos e aprenderemos a amar. A prova que damos ao nosso Mestre a cada dia é amando nossos irmãos. É aquilo que ele mesmo falou, o próprio Jesus: tudo que quereis que vos faça, fazei vós a eles. Aquilo que eu não quero para mim, jamais farei para outros. Entenderei a fome do outro. Eu cobrirei a nudez do outro. Sorrirei e acolherei o outro. Darei de alimento ao outro. Sanarei suas doenças, dando meus ouvidos como depósito de vômitos, de lixo. Estarei presente mesmo tendo algo urgente a resolver, mas a coisa mais importante para mim é aquele que está perto de mim, próximo de mim, necessitando de mim naquele momento. É ser o novo Cristo na vida de cada um. A renovação do mundo é como diz o Salmo 103, se enviardes vosso Espírito, renovareis a face da terra.
E este versículo vem falar exatamente que ele envia o Espírito não simplesmente para que o Espírito trabalhe só, mas o Espírito nunca trabalha sozinho. Ele sempre ocupa espaços do coração do homem que se abre como Maria e movimenta-o, anima-o. Ânimo é a ação do Espírito Santo na alma de pessoas cansadas, decepcionadas, amarradas, amarguradas, azedas, mal-humoradas. É o Espírito Santo quando ele entra num coração que se abre e abre-lhe uma fresta, ele entra e ocupa os espaços e aí ele estará literalmente no comando. E todos os movimentos que ele levará, cada um de nós como instrumento, como veículo, é o veículo do amor, é ser o bom samaritano. É não ser hipócrita como fariseus, como alguns sacerdotes, como tantos que têm oratória divina, belíssima, empolgante, mas não toca, porque as atitudes são exatamente o avesso. Só tem oratória, cursos de oratória, tem conhecimento das disciplinas, talvez tenha feito uma faculdade de letras e outras coisas mais. Mas quando diz respeito à ajuda, a descer ao solar dos pés do irmão, jamais, porque o papo da arrogância e da autossuficiência está grande. Se sente grande, se sente importante, se sente superior aos outros. Solidariedade é uma palavra que desconhece, mas só conhece para levar os outros a fazer, mas eles mesmos não fazem. Assim eram os fariseus e hoje continuam tantos fariseus a repetir os mesmos gestos, porém em circunstâncias diferentes. E o amor está engavetado em algum lugar, e se não for pelo caminho do amor incondicional, nos perderemos, não teremos bússola, não teremos norte, ficaremos confusos, a serpente nos confundirá durante nosso caminho, nos enganando, e nós ouviremos a voz da serpente que nos arrastará de todas as formas e usará todos os argumentos para nos fazer cair no precipício e ser mais um seguidor dele, um sequase dele, um discípulo dele, mais um caído e decaído no inferno. O amor é o caminho para o céu. O amor é o caminho traçado por Deus desde todo sempre, através do mandamento que está escrito nas páginas da sua Bíblia, próximo de você, junto com você. Há uma riqueza dentro da sua casa e muitas vezes está esquecida e abandonada. Busque abrir os lábios de Jesus e leia com atenção que é o coração da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, onde Deus mostra a plenitude do seu perdão, onde Ele mostra a plenitude do amor incondicional, onde Ele mostra com atitude concreta um debruçar com manto da misericórdia, mesmo sendo santo, sobre um filho mal cheiroso, que vem sem banho, que vem da indignidade, que vem do chiqueiro, tudo enlameado dos detritos fétidos dos porcos do mundo. E tudo isso é o mundo. E quando voltamos, nós não precisamos dizer para Deus nenhum tipo de pecado, porque a nossa volta significa que de tudo que vi no mundo, de tudo que o demônio me mostrou do alto do monte, como mostrou para Jesus, que mostrou, mas dizendo, eu te dou tudo, porém deveis dobrar diante de mim e me adorar. E Jesus, da sua sabedoria, conhecedor da palavra de Deus, dribla o demônio
e ele foge até que ele reaparece em outra ocasião. E foi exatamente pela ocasião da morte. Jesus foi tentado pelo demônio a empurrar o cálice, onde ali dentro estava refletido toda sorte de sofrimento que o aguardava. Mas, dentro de Jesus, a fidelidade de Jesus, as raízes de Jesus, o amor pelo Pai, a fidelidade ao Pai, a obediência cega ao Pai, a genuinidade de um Deus 100% homem, 100% Deus, o faz retroceder o cálice, beber e verter até a última gota e se dar inteiro mesmo com as tentações, mesmo com a tentação de não subir o Calvário e ali morrer numa indignidade, num aspecto trágico, numa desfiguração que amedrontava, tapava-se o rosto quando lhes via despido de vestes tecidas, mas revestido de sangue, feridas, hematomas, riscos e rabiscos como a pintura abstrata, surrealista dos golpes do chicote, dos hematomas, as estamparias dos murros que lhe foram dados, dos maltratos que ele sofreu, porque o preço do pecado foi tudo isso. Mas atrás da cruz, na tragédia do Calvário, naquele cenário de luto, dor, de raios e trovões, de terremotos e gritos, havia um pranto e um choro inaudível. Era o pai que chorava a morte do filho, mas precisava chorar. Sentiu tanto quanto, sofreu tanto quanto, porque vê ali, junto do Filho e do Espírito Santo, o tamanho do pecado. E os anjos em coro, ali ao redor da cruz, naquele momento, cochichavam entre si. Como que um Deus pode se vestir de carne, de homem, e morrer por criaturas tão perversas? Jamais eles descobriram o tamanho e a dimensão do amor de Deus. A eles não foi revelado, mas a nós sim. Porque dentro da Bíblia, escrito pelo próprio João, o discípulo amado, no capítulo, na segunda carta, ele escreve nessa epístola: Deus é amor. E quando essas 3 palavras são salvas, o resto pode ser rasgado, pode pegar fogo, pode ser lançado longe. Mas se sobrar apenas essas 3 palavras, nós permanecemos no amor e acreditamos, porque Deus é amor, porque Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Se salvar este versículo, que está no capítulo 4, versículo 16, da segunda carta de São João, toda a Bíblia foi salva. Toda a Bíblia foi salva. Deixa Deus, neste momento, te salvar, te conscientizando em qualquer circunstância e situação que você esteja, mesmo em hospital, mesmo com Covid, mesmo na respiratório, mesmo que estejamos velando alguém que partiu, mesmo que estamos vivendo desemprego e por isso na minha panela, nas minhas vasilhas, na minha despensa falta o alimento, mesmo que tudo de mal possa estar acontecendo em minha casa, em minha vida, na minha história, mesmo que eu estou passando por fome, por humilhações, mesmo que estão fazendo o despejo da minha mudança, me tirando da casa do aluguel, por mais que eu esteja decepcionado com amigos, com a própria família, vivendo a separação, mesmo que eu esteja abandonado na solidão, Deus quer
que nós nos convertamos. Deus nos chama, dizendo para nós que em toda a extensão da caminhada de Jesus para a morte, o Pai via e sofria e dava vontade de ajudá-lo, de fazer um milagre, de mostrar para todo aquele povo o poder do alto, mas não. Era preciso passar por todo o caminho da dor. Era exatamente o corredor da morte. Era preciso concluir com o abate do cordeiro macho, sem mancha, para que todos nós, manchados originalmente pelo pecado original, fôssemos banhados pelo batismo através da morte de Jesus que ele obteve para nós na cruz e que foi oficialmente inaugurada esta igreja que é o caminho da nossa salvação, que é a noiva de Jesus na igreja, na Santa Igreja pelos sacramentos. Por isso, meu irmão, volte para o Senhor. Não importa a circunstância que você esteja, não importa que pecado você cometeu. Deus não olha o pecado da pecadora, Ele não olhou o meu pecado de homossexual, de travesti, Ele não me perguntou nada, apenas me abraçou e me fez a maior experiência impactante do seu amor, junto com pessoas que eram da comunhão diária, que viviam na igreja, e eu não, ao contrário, eu era do boteco, da boate, eu era do sexo, eu era da vaidade, eu era do fumo, eu era da bebida, eu era do pecado. Mas Deus olhou para mim, porque meu coração abriu e dos outros não abriram. Deus me abraçou porque sabia que eu estava ali dentro por algum motivo e que a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Então não importa em que circunstância você se encontra, o importante é que você se deixe abraçar e amar pelo Mestre. Amém. Que você tenha um bom dia com Jesus e com Maria. E estivemos unidos e reunidos estaremos sempre ao redor da mesa eucarística, que será sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.